Artigo 5º. Em se tratando de ações representativas de capital de sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores. E isso na data da transmissão ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão, ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até no máximo 180 dias. Regredindo, se for o caso, até no máximo 180 dias. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital da sociedade não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, admitir-se-á o valor patrimonial na data da transmissão nos termos do regulamento. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis ou direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens e direitos. Artigo 6º. O valor da base de cálculo não será inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. A base de cálculo não será inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial ITR, em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo. Constatado que o valor utilizado para lançamento de IPTU ou ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º dessa lei. Artigo 4º, que fala da base de cálculo. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa lei, considera-se o valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação na forma estabelecida em regulamento. Artigo 7º. Os valores constantes nessa lei são expressos em UFEMG. Os valores constantes dessa lei são expressos em UFEMG. Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização dos valores constantes nessa lei far-se-á pela variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substituir. Artigo 8º. O valor da base de cálculo será considerado na data da abertura da sucessão. Então, o valor da base de cálculo vai ser considerado na data da abertura da sucessão. Do contrato de doação ou da avaliação, devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação da UFEMG, até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto na forma estabelecida em regulamento. Artigo 9º. O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela Fazenda Estadual mediante procedimento de avaliação. O contribuinte que discordar da avaliação efetuada pela Fazenda Estadual poderá, no prazo de 10 dias úteis, contados do momento em que comprovadamente tiver a ciência, requerer avaliação contraditória, observado o seguinte: o requerimento será apresentado à repartição fazendária onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar laudo técnico. O contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada, se o requerimento não tiver acompanhado de laudo. O contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada, se o requerimento não tiver acompanhado de laudo. A repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos critérios adotados para a avaliação no prazo de 15 dias contado o recebimento do pedido. E, no mesmo prazo, o assistente, se indicado, emitirá um laudo. O requerimento instruído com parecer ou com laudo de assistente será encaminhado ao responsável pela repartição fazendária, a quem competirá decidir conclusivamente sobre o valor da avaliação no prazo de 15 dias.